Yo me llamo Aline Leal, iré hablar sobre el efecto secundario de la píldora anticonceptiva. Bueno, la píldora anticonceptiva tiene la principal utilización dela é para prevenir o embarazo porque irá espessar o muco vaginal e haciendo com que o espermatozoide não encontre o óvulo e não haga a fecundação. Mas a pílula pode causar efeitos secundários. Queria descrever a seguir. Temos o sangrado intermenstrual. Isso pode se passar nos três primeiros meses, quando a mulher está utilizando a pílula, principalmente na primeira vez. O que ela tem que fazer é verificar se estabiliza, se não, ela tem que procurar o profissional médico. Também pode se passar náuseas. Essa situação principalmente se nota em mulheres que estão tomando pela primeira vez a pílula e pode desaparecer os sintomas em decorrer do tempo, mas se persiste e se queda muito grave, tem que também buscar a assistência médica. Temos também a sensibilidade de los senos. Isso pode se passar também devido à tomada da pílula e ocasionando esse efeito secundário. Normalmente também se estabiliza, mas se a dolor em los senos queda aumentada e a sensibilidade também, ela tem que procurar o profissional médico que possivelmente irá ajustar a medicação e também irá orientá-la sobre algumas coisas que podem ajudar a estabilizar, como reduzir o consumo de cafeína, de sal e utilizar um sostém que seja mais confortável, que tenha um suporte melhor, que não moleste. Temos as dolores de cabeça, a cefaleia, a migrana, que é muito comum também como efeito secundário de la pílulas e pode se passar situações como náuseas, dolores de cabeça e até câmbio de peso também. E isso pode ser estabilizado com o tempo ou pode agravar os sintomas e também a mulher tem que procurar o profissional médico. O aumento do peso também pode se passar porque se nota que a pílula hace a retenção de líquido, que em los estudos notou-se que mulheres podem ter um promédio pelo menos de 4,4 libras de 2 kg, principalmente isso pode se passar entre 6 a 12 meses utilizando anticonceptivos de progestina sola. E então verifica também que alguns anticonceptivos hormonais também podem fazer com que haja uma diminuição da massa corporal. Qualquer câmbio nesse sentido, a mulher tem que buscar o profissional médico. Los cambios de humor. A mulher pode ter cambio de humor, quedar um pouco depressiva ou com cambios emocionais devido à utilização da pílula. Então, tem que também buscar o provedor médico. A mulher pode ter períodos ausentes. A primeira coisa que ao procurar um médico, ele irá solicitar uma prova de embaraço porque talvez pode estar embaraçada. E se não, ele irá investigar se pode ser algum efeito secundário da pílula. Tem também a diminuição de libido. Essa diminuição de libido é devido às hormonas que tem a pílula, que pode afetar no desejo sexual e de algumas mulheres e causando altas complicações entre os cônjuges. E isso deve ser levado ao profissional médico para que cambie e para que resolva essa situação. Temos também o flujo vaginal. O flujo vaginal pode apresentar cambios devido à utilização da pílula. Pode ter um aumento ou uma diminuição da lubrificação vaginal. Isso pode causar uma certa moléstia na mulher, principalmente em las relações sexuais, não ser cômoda, porque quedará menos, irá ter menos lubrificação. Temos também o câmbio de ojos. O que se nota é que mulheres que utilizam a pílula
pode ter cambio de la visión, quedar com uma visão um pouco mais com dificuldade, porque a pílula causa um engrossamento da córnea em los ojos, e isso pode estar associado também com risco de alguma enfermidade ocular. Então, o que tem que fazer é procurar o especialista, o oftalmólogo, para que resolva essa situação. Temos os riscos da pílula. A pílula, ela tem os riscos de desenvolver alguma enfermidade em pessoas que têm já fatores de risco. Por exemplo, pessoas que têm problemas cardiovasculares, coágulos sanguíneos, tromboses venosas profundas, um coágulo em pulmão, que já se passou um acidente cerebrovascular, que teve algum ataque cardíaco, e também está associada a aumento da pressão, tumores hepáticos benignos e alguns tipos de câncer também. A pílula não deve tomar mulheres que estão embaraçadas, fumadoras, que têm obesidade, que utilizam alguns medicamentos que podem poder potencializar ou modificar o efeito da pílula, mulheres que teve algum acidente cerebrovascular, algum problema cardíaco, mulheres que teve algum coágulo de sangue em los 45 anos, que têm alta cefaleia severa, que tenha tenido algum câncer de senos, seno ou enfermidade de hígado ou de vesícula biliar, ou que tenha tenido diabetes pelo menos há menos de 20 anos também. No caso, se a mulher apresentar qualquer dos sintomas, ela deve procurar o profissional médico. De uma forma mais resumida, se ela sente dolor abdominal, estomacal, dolor no peito, dificuldade para respirar, se tem dolor severas de cabeça, se tem algum problemas oculares, uma visão borrosa ou perda da visão, inchação e dolor nas pernas e no músculo, enrojecimento, inchação e dolor da panturrilha e do músculo, ou alguma afecção. Efeitos a largo prazo. Então, ao largo prazo, a utilização da pílula pode causar algumas enfermidades, alguns problemas cardiovasculares, principalmente em pessoas, como falei, têm fatores de risco, pode fazer com que tenha pessoas que tenham, por exemplo, antecedentes de coágulos sanguíneos, ataques cardíacos, acidentes cerebrovasculares. Não se recomenda a utilização dessa pílula. Também pode desencadear risco de câncer, porque as hormonas femininas que se produzem naturalmente, como o estrógeno, se crê que pode afetar a possibilidade de uma mulher que desenvolva algum tipo de câncer. Por lo tanto, é possível que o uso do método anticonceptivo basado em essas hormonas pode ter um efeito similar. Então, pode ocasionar câncer de ovário e endométrio, e isso tem uma grande probabilidade de mulheres que têm lá fator de risco. Qual seria as alternativas, então, para essas mulheres que não podem utilizar esse tipo de método anticonceptivo? Temos o condom. O condom, ele é um anticonceptivo de barreira, que no caso irá fazer com que os espermatozoides não entrem em contato com o óvulo e não irá ter lá fecundação. Temos também o outro método, que seria o diafragma, que é uma copa com borda um pouco profunda e que é introduzido na vagina para bloquear o coelho uterino. E se utiliza também um espermicida que irá evitar que o esperma e o óvulo se encontrem. Temos também o Nuvaring anilho vaginal, que é um anilho de plástico que é insertado na vagina e se libera as hormonas para suprimir a ovulação em cada mês. Se inserta em 3 semanas e se remove a uma semana porque irá se passar o ciclo menstrual. Temos o outro método que seria o dispositivo intrauterino, o famoso DIU. No DIU temos
hormonal e não hormonal. O que seria o DIU? O DIU ele é pequeno, é um dispositivo que é feito de plástico ou de cobre, que é insertado em lo útero em consultório médico. No caso, o DIU hormonal irá espessar o muco vaginal, irá suprimir a ovulação. O DIU não hormonal irá produzir como se fosse uma resposta inflamatória e no caso do útero, que é tóxica para o espermatozoide, assim não terá a ovulação, não irá ter a fecundação. Temos também os implantes anticonceptivos, que é feito por uma cirurgia menor, que é implantada esta varilha, como miramos na imagem, em el braço superior da mulher, que tem a duração de 3 anos e que irá com o tempo liberando a hormona que irá fazer com que o muco quede espessado, o muco cervical, e isso fazer com que irá suprir a ovulação. Temos também a esterilização. A esterilização seria, no caso, em lo homem, bloquear, cortar os tubos que transportam o espermatozoide desde os testículos hasta o pene. E a mulher seria uma cirurgia onde as trompas, irá bloquear as trompas de falópio. E temos também outro meio que se utiliza, que são as injeções, que é um meio também anticonceptivo, que se aplica em cada mês. O lado positivo seria porque muitas mulheres se olvidam de tomar a pílula e pode se passar o embaraço. E a injeção não, porque quedará por esse prazo mais largo. Mas o que pode se passar que ela pode causar alguns efeitos adversos. Então, se a mulher começa a sentir esse efeito, tem que buscar o médico. Pode causar depressão, pode causar cefaleia, pode causar sangrado, mais abundante do que no normal, pode causar uma icterícia, que ela é uma coloração amarela na pele e nos olhos, pode causar pus e dolor ao redor onde foi aplicada a injeção. Outros efeitos também que podem incluir também pode apresentar dolor abdominal, inchação, diminuição do libido, mareios, nervosismo, irritabilidade, debilidade e fadiga. E também o aumento de peso. Bueno, é isso. Graças, bendiciones e feliz Navidad.